A intenção seria cobrar na prova, mas como não deu tempo, fica Camões, o classicismo, e o quinhentismo para a próxima avaliação. Vou começar no módulo 3, frente D, página 138, se alguém quiser acompanhar comigo pelo livro. Vou abrir alguns materiais que eu preparei aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Gente, uai, o negócio está abrindo, não, senhor? Eu descobri o que está acontecendo com o Zoom, 7 horas da manhã. Eu e a Selma usamos a mesma senha. E ela também tem aula agora. Ela só tem esse horário. Por isso que vira e mexe, o Zoom está dando problema, está caindo às 7 da manhã. Ô, gente, liguem as câmeras, vocês vão largar sozinho aqui? Já deu para vocês? Deu? Deu. Vamos lá, então. Classicismo. Como nós falamos na aula passada, o humanismo foi aquele período de mudança, né? Aquela fase de transição entre o trovadorismo e o renascimento cultural. Quando nós falamos em classicismo, estamos falando no renascimento, tá? O que é renascer, classicamente falando? Tudo que se retoma a clássico, nós retomamos a figura, a literatura, a arte greco-romana. Então, aqui nós temos tudo que era relacionado à Grécia em si, a Roma em si, aqueles padrões clássicos. Essa retomada do classicismo, ela vai acontecer até depois da primeira fase modernista. Retomada aos padrões clássicos. Então, sempre que vocês ouvirem a questão de clássico, nós vamos retomar a cultura greco-romana, tá? E o que se dá nessa cultura greco-romana? Oi? Agora foi. O renascimento cultural. Então, nós temos aqui os heróis, né? Aqueles filmes que a gente já costuma assistir, o Rei Arthur, que tem um emblema de um herói com a sua armadura, todo que vai resolver os problemas, o herói o que salva, o herói o forte, o destemido. Então, essa figura de herói, ela vai ser uma retomada muito presente aqui no Renascimento Cultural. Nós temos que lembrar que foi um período do renascimento cultural, então, a cultura como um todo, não apenas na literatura. É claro que nós vamos estudar um pouquinho mais formalmente os padrões literários, né? No caso, Camões. No entanto, foi um renascimento da cultura em si. Então, surgiram muitos artistas nessa época, muitos pintores nessa época, muitos escultores nessa época, todos com a mesma perspectiva do renascimento cultural, aquela retomada aos padrões clássicos, tá? Só traçando um paralelo aqui entre o pensamento medieval, que é aquele que vem do trovadorismo e o processo de transição do humanismo, e o pensamento renascentista, que é o que nós vamos viver agora. Para nós lembrarmos, na Idade Média, nós tínhamos o teocentrismo, Deus ao centro indiscutivelmente. As teorias propagadas pela igreja, os dogmas, né? Eu até coloquei aqui Maria o Lúcia, dogmatismo. Oi? só uma pergunta rapidinho. Esse aí é o classicismo, né? Ou não? Isso. Tá. Classicismo. Eu vou colocar esses slides para vocês lá hoje, tá? Acho que o classicismo eu já coloquei, já. Acho que não. Eu sempre coloco a data da aula, tá? Eu coloco a data da aula e o assunto. Então, olha só. Na Idade Média, nós tínhamos o teocentrismo, né, extremamente dogmatizado, ou seja, ninguém discutia, era aquilo e pronto, acabou. E agora nós temos o antropocentrismo. Desde o humanismo, que é aquele processo de transição, o homem se faz enquanto ciência, o homem, então, se faz enquanto racional, né? O homem se percebe um ser da ciência, né? Um ser que consegue adquirir e retomar os seus pensamentos e estudos.
Então, o antropocentrismo agora ele vai entrar em alta. É importante nós lembrarmos que temos o antropocentrismo, mas a igreja ainda predomina. Não é rebelde sem causa aqui, não. Nossa, vamos contra a igreja. Não. O homem se faz presente, mas a igreja ainda domina. A igreja ainda é o centro das convenções, tá? A verdade, lá no pensamento medieval, era a Bíblia. Ninguém questionava. Agora começam os questionamentos. Então, os experimentos. O ser pensante começa a questionar algumas colocações da igreja. Vamos experimentar de outra forma para tentar se dar certo? Tá? Então, a ciência entra, aqui é importante nós lembrarmos dessa palavrinha, da ciência, da sabedoria. Vida material sem importância, porque todos os preceitos eram seguidos a Deus, e agora nós vamos começar um outro questionamento. Vida terrena e material tem importância. A vida material tem importância. Então, os padrões da sociedade começam a se modificar agora. Na verdade, eles não começam a se modificar, eles começam a ser mais explícitos. Camões é um exemplo dele. Nós vamos ler, trouxe um videozinho aqui, vamos tentar entender, né? Tudo que a gente acha sobre Camões, de fato, é português de Portugal, né? Porque ele é exímio lá. Mas Camões é um exemplo de que teve a vida extremamente mundana, se preocupou mais com as questões materiais, não seguiam os dogmas da igreja, né? Camões é um indisciplinado, vamos assim dizer, nessa perspectiva. Então, no pensamento medieval, nós tínhamos o conformismo. A igreja fala, eu obedeço e sou conformada com aquilo. Aceita que dói menos. Já no pensamento renascentista, aí nós tínhamos os questionamentos. Por quê? Eu quero crescer com aquilo. Eu não posso aceitar e ser conformado com uma coisa que eu não concordo. Então, agora nós tínhamos o questionamento. E nós vamos ver a questão da natureza, né? A natureza, fonte do pecado. O que é a natureza? Não é a planta, não. A natureza é o relacionamento, né? Homem, mulher, as questões da própria natureza. E aí a natureza é onde o homem se insere. Esse é o meu lugar, esse é meu papel no mundo. Porque antes a natureza era Adão e Eva, né? Adão comeu do fruto proibido. Então a natureza era aquilo ali, é um fruto do pecado. E agora a natureza é onde o homem vive. O homem precisa crescer naquele ambiente que ele está inserido. Tá? Então, nós temos perspectivas bem distintas. Né? No pensamento medieval, o dogmatismo, a igreja falava, aqueles preceitos, os dogmas eram fiéis, e o pensamento renascentista, a fé é diferente da razão. Lembrando que eu não jogo a fé fora, o teocentrismo não foi jogado fora. Vai haver, eles vão buscar, de certa forma, um equilíbrio. Aqui, eu peguei do próprio livro do meu Bernoulli. Isso aqui está lá na página 142. Eu só estou seguindo, estou meio fora de ordem do Bernoulli exatamente, porque eu segui o material que eu preparei. Aqui, só para nós entendermos novamente a questão da minha frente. A questão da diferenciação entre o classicismo e o trovadorismo também, mas em relação à literatura, tá? Vamos lá. No classicismo, nós temos o amor platônico, enquanto no trovadorismo, o amor cortês. Nós vimos no trovadorismo, na aula anterior, a questão do amor cortês, do vassalo. Lembra da coita, que eu coloquei esse nome, pedi para vocês lembrarem? Eu sofro por amor, porque a mulher é idealizada, o amor não é concretizado, a mulher está acima do homem, então o homem é um vassalo, né? A mulher, o homem é submisso à mulher. Então nós temos aquele amor cortês, aquele amor singelo, o extremo sentimentalismo, né? As emoções à flor da pele, porque ele deseja ter aquele amor. Como os casamentos, os relacionamentos, eles eram à base de trocas, então provavelmente aquele amor não acontecia,
né? A mulher era aquela passível de receber uma seresta, uma serenata, aquele amor extremamente singelo, um amor puro. Quando nós chegamos aqui no classicismo, nós vamos ter, de certa forma, um racionalismo. Faltou uma palavrinha aqui que eu achei: universalismo. Por que universal? No trovadorismo, o sentimento é do próprio eu lírico para a amada. Com o racionalismo proposto pelo classicismo, o sentimento ele é de todo mundo. Então, quando Camões diz: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, ele não está falando do amor dele. Ele está falando do amor, o amor meu, seu, de todo mundo. Amor é um sentimento universal, ele não fala especificamente do sentimento dele. Vocês estão conseguindo entender essa diferença que eu estou falando? Trovadorismo eulírico fala de si próprio, do amor que ele sente a uma determinada pessoa amada. No classicismo, nós vamos ver as temáticas de forma universal. Então, o amor é fogo que arde sem se ver, é o sentimento que todo mundo sente. Se você sentir amor, você vai sofrer. No classicismo, a temática é o seguinte: eu sinto, eu tenho sentimento, só que aquele sentimento transmite um sofrimento. Mas eu quero sofrer, eu quero sentir. Entenderam a perspectiva? Por isso que é racional. Eu sinto amor, mas eu sei que aquilo não vai me dar um respaldo positivo. Eu sei que eu vou sofrer. E aí, mas eu preciso sofrer, eu preciso sentir. Então, eu tenho essa retomada. A diferença bem distinta entre esses dois focos, né? No trovadorismo, aquele amor singelo, amor cortês, o eu lírico sofre também. Só que o lírico sofre porque deseja uma mulher que é superior a ele. Já no classicismo, eu tenho um certo racionalismo. Ele fala do sentimento. Ele não fala com aquela pura emoção. Né? A questão do antropocentrismo, né? O homem ao centro, a retomada da cultura greco-romana, que eu disse a vocês, a harmonia das formas, equilíbrio das ideias. O que acontece? No humanismo, trovadorismo, classicismo, processo de transição. Gente, eu não desenhei a minha linha literária que eu desenho em todas as aulas, né? Até esqueci dela. Trovadorismo, classicismo. Processo, esse entremeio de transição, é o humanismo. No humanismo, surgiu o soneto. Só que o soneto ele não se fez idealizado no humanismo, não tomou tanta audiência assim no humanismo. No classicismo ele se consolidou, tá? Camões é um assíduo, fiel escritor utilizando os sonetos. Então, nos sonetos, aqui houve uma perspectiva. Então, harmonia das formas e equilíbrio. Até porque, quanto mais perfeito, mais presente visualmente, mais perto da retomada clássica. O classicismo, né, a retomada da cultura greco-romana, ela é esteticamente perfeita, é a busca por aquela perfeição. Qual período literário que nós vamos ouvir a busca pela perfeição 1000 vezes? Lembra? Agora, no Brasil, assim, bem depois, no Brasil, século XIX. Lembra do período que nós vamos falar? Parnasianismo busca a perfeição. O romantismo busca o sentimentalismo, mas ele não fica focado só no soneto. O parnasianismo, ele busca a perfeição. Por quê? O parnasianismo é a retomada dos padrões clássicos. O arcadismo é a retomada dos padrões clássicos. Tanto é que o arcadismo chama neoclassicismo, né? Também recebe essa nomenclatura. Então, nós vamos fazer essa retomada, aqui no caso, é o princípio, né, da utilização do soneto, dessa busca formal, esteticamente falando do poema. Então, de aspectos formais, nós vamos ter o soneto, que é o emprego dessa medida nova. Só chama atenção para uma coisa. Os sonetos aqui no classicismo, que foi essa medida nova, eles eram preferencialmente, não é obrigatoriamente, preferencialmente, versos em redondilha maior. Alguém lembra quantas sílabas poéticas em redondilha maior? 7. 7. Exatamente, 7 sílabas poéticas. Posteriormente, nós vamos ter um soneto
que é a forma atual, vamos dizer assim, que consagramos o soneto, em versos decassílabos. Vinícius de Moraes, na segunda fase modernista, ele faz a retomada dos sonetos com versos decassílabos. Aqui eles começam um pouco mais simples, um pouco menores, né? Tá? Então aqui não é uma obrigatoriedade, mas Tem é uma algum período preferência. literário que ele usa o alexandrino como O assim, alexandrino, meio que não, principal? não tem nenhum período fixo assim, não. Na verdade, o que vai ter mais de fixação de formas serão sonetos, que vão aparecer aqui no classicismo, no parnasianismo, depois retoma especificamente com Vinícius de Moraes, na segunda fase modernista. Os demais, não. Aqui é porque, como começaram essas questões das sílabas poéticas, né, as trovas tinham refrão e paralelismo, que eram as características da estrutura. Aqui, nós vamos começar com versos decassílabo, versos em redondilha maior, tá? Vai aparecer um ou outro período que tem alguma característica, mas esteticamente falando, mais esses retomadas de soneto mesmo. No humanismo, nós temos a característica mais presente, assim, dos teatros, né, do gênero dramático. Agora vão aparecer mais os sonetos, mas lembrando que também não é uma obrigatoriedade, é só um segmento para a gente entender melhor. Lá no trovadorismo, então, nós temos o emprego da medida velha, que eram os versos mais curtos, né? Estruturas simples e melódicas que favorecem a memorização. O que vai favorecer essa memorização no trovadorismo? Paralelismo, refrão, as frases mais curtas, tá? Então, é igual a música hoje em dia mesmo. Isso. Então, vamos ao contexto histórico de forma geral. Aqui eu fiz um resumão, tá? Peguei alguns aspectos do próprio livro e coloquei só em forma de frases curtas para ficar mais fácil para nós entendermos, porque a nossa essência mesmo não é a contextualização histórica, é só para a gente compreender. Então, nós tivemos a crise religiosa, uma vez que tivemos a intromissão do antropocentrismo. O que vai gerar essa crise religiosa aqui, gente? Daqui a pouco vai aparecer para nós a reforma protestante. Lembra da reforma protestante? Que surge a Companhia de Jesus. Martin Lutero, sim, Calvinista. Martin Lutero. Então, é como se fosse o pontapé inicial, tá? Ele começa a surgir agora essa crise religiosa. E aí, os países, eles começam a investir na colonização. Então, iniciam-se as grandes navegações em busca de novas terras, em busca de novas colonizações. Aqui se inicia o processo de expansão marítima. Então, nós vamos ter muitos países investindo, né, mandando para o mar algumas navegações a fim de descobrir novas terras, de colonizar novos povos. Nós temos a invenção da imprensa, né, que surgiu lá no humanismo, que agora ela tem uma maior efervescência, que vai ser a difusão dessa arte. Então, ele vai difundir essa arte, ela vai expandir essa arte. O fim do sistema feudal, aquele que estava em vigor no trovadorismo, e a ascensão da arte greco-romana, novamente, para vocês não esquecerem. A arte greco-romana é aquilo que está relacionado ao clássico. Tudo que falamos em padrões clássicos, estamos falando da arte greco-romana. Ok? Quais as características, então, da arte, não em relação apenas à literatura, da arte clássica? Imitação dos modelos clássicos, o próprio nome já nos faz essa retomada. Busca da perfeição estética, pureza e equilíbrio das formas, através dos sonetos, predominantemente em versos em redondilha maior, 7 sílabas poéticas, tá? Racionalismo, nacionalismo e cientificismo. Por quê? O antropocentrismo nos traz essa nova denotação. O homem é ciência, o homem é estudo, o homem é sabedoria. O homem é um ser pensante. Então, sendo pensante, ele consegue se desenvolver. Ele não precisa apenas obedecer os preceitos da igreja. Humanismo renascentista. O que é o humanismo?
é aquele entremeio, né, o processo de mudança entre o trovadorismo e o classicismo. Então, o humanismo renascentista, aquele que vai questionar os padrões do homem frente à igreja, aquele que vai exaltar o papel do homem. E temas frequentes. Observem que temas frequentes nós temos uma gama um pouco maior, né? Moral, religião, filosofia, política e mitologia. Eu coloquei o uso de versos decassílabos para chamar atenção em uma perspectiva. Aqui, os sonetos, eles não serão predominantemente decassílabos, só que eu não tenho essencialmente sonetos. Tá? Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, versos decassílabos. Tá? O soneto surge com uma perspectiva em redondilha maior, só que Camões vai ser um gênio da literatura. Ele vai tratar uma outra perspectiva desses sonetos, tá? Buscando a sua perfeição, buscando essa estética, então nós temos um cardápio cultural muito amplo com Camões. Quando eu falo na predominância dos versos em redondilha maior, nós vamos nos prender um pouco mais lá em Os Lusíadas, que é a principal obra consagrada neste período. Continuando. Efemeridade do tempo, o tempo passa rápido, né? Porque é ciência, é evolução, é crescimento que está em total vigor. Lembra que na Idade Média durou vários séculos, e agora a perspectiva é mais rápida. Neoplatonismo, então Platão, né, o amor platônico. Doce novo estilo, gosto por versos decassílabos, a personificação e figuras de linguagem predominante, paradoxo, antítese e personificação. Por quê? Porque o homem pensa, o homem sente. E ele sabe que, se ele sentir, né, se ele tiver aquele sentimento, ele vai sofrer. Então, racionalmente, aquele sentimento vai gerar um sofrimento. Então, isso é confuso. Eu amo, mas eu sofro. Olha que confusão que acontece. Eu sinto, mas me dói. Então, eu tenho ideias contrárias, ideias distintas. Eu tenho paradoxos aí, confusão de ideias. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. O amor dói, mas você não sente porque você está querendo amar. Você está querendo sofrer. Olha que confuso. Então, os paradoxos estarão presentes aí. E aí, nós vamos falar, então, um pouco de Camões. Maria Lúcia. Oi. Volta só, não sei se é no anterior. Isso, essa que falta uma palavra. Obrigada. Alguma dúvida? Só para você pegar meu. Não, é que tinha faltado a última palavra só. Ah, tá. Alguém me fala as horas? Que eu tenho que fazer chamada daqui a pouco. 7h35. Ah, obrigada. Não, 10 minutinhos eu faço. Então, vamos lá. E aí, chegamos em Camões. Eu tenho que terminar esse período agora. Né? Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas, produziu a maior epopeia existente até hoje, com 8.000 e algumas coisas de versos, eu não me lembro o número exato. Observem que ele tem um olho apenas. Assim como eu estava exemplificando para vocês, Camões ele não era símbolo de destreza artística, né? Camões era símbolo de indisciplina, Camões era mundano, Camões gostava de muitas mulheres, Camões não seguia a igreja, Camões era indisciplinado, de certa forma, né? E Camões gostava da literatura, gostava da arte. Ele nasceu sem olho ou perdeu depois? Não, ele perdeu. Eu trouxe um vídeo aqui sobre a biografia dele um pouquinho. E depois nós vamos Como é que ele perdeu o olho dele? Hã? Como é que ele perdeu o olho dele? Numa luta, né? Naquela época tinham as guerras, né? É Ele igual foi o- exilado. É igual Van Camões Gogh, não se sabe exatamente como Camões, onde nasceu Camões e onde ele morreu. Ele é um autor que fez sucesso pela sua obra, não pela sua vida. Gente, é o seguinte, é uma tentativa, tá? Se não der certo, vocês me falam que eu tiro. Os vídeos interessantes sobre Camões
São todos em português de Portugal. Eu vou tentar passar. Se vocês perceberem que não está dando para entender nada mesmo, tem até a legenda. Vocês me falam que eu tiro. Esse aqui eu achei bem interessante, que ele é todo ilustrativo, assim, falando um pouquinho da vida de Camões. Tá? Mas se vocês acharem que não é viável, a gente tira, não tem o menor problema. Só que eu não achei... Olá pessoal, bem-vindo ao canal Trivialities, onde falamos sobre trivialidades, Onde mas que eu sempre a ponho? aprender. Ah, não tem jeito de pôr legenda não, tem que pôr no coisa, então, é. Não tem? E pôr no YouTube para legenda? Sim. Hoje vou falar-vos de Luís Vaz de Camões, que foi provavelmente o maior poeta português de todos os tempos. E neste vídeo vou Dá para resumir a sua entender? vida para que fiques a saber tudo o que precisas sobre ele. Luís Vaz de Camões terá nascido em Lisboa em 1524, filho de uma família da baixa nobreza oriunda da Galiza. Luís era filho único e, de acordo com os poucos registros que existem na altura, mudou-se de Lisboa para Coimbra ainda muito novo, devido a uma peste que assolou a cidade. Foi descrito como sendo um rapaz de porte mediano, cabelo arruivado, com forte disposição física, mas um pouco temperamental. Com os seus 12 ou 13 anos, o seu tio, que era chanceler da universidade, tomou conta da educação de Luís, que, ao que parece, terá sido um aluno interessado por história, literatura clássica, mas demonstrou alguns traços de indisciplina. Os seus amigos, no entanto, descreveram-no como um soldado de grande coragem, vontade de servir a coroa, espirituoso e alegre mesmo em horas difíceis. Conhecia latim, espanhol, para além do português, e leu as mais importantes obras dos autores clássicos e modernos, o que para a altura fez de si um homem de cultura e educação bem acima da média em Portugal. Com os seus 20 anos, Luís de Camões mudou-se para Lisboa, onde, por ser filho de uma família fidalga, se estabeleceu na corte de Dom João III, onde iniciou uma vida boémia bem recheada de amores, desamores, brigas, arruaças, em ruas e tavernas. Tal não foi esta vida que, pouco tempo depois, Luís decidiu fugir da cidade para passar uma temporada no Ribatejo, até surgir a oportunidade de se alistar e partir para além-mar. Ora, a primeira paragem de Camões foi precisamente a primeira praça africana conquistada pelos portugueses no início da expansão do seu império, Ceuta. Em Ceuta, permaneceu 2 anos, tendo inclusivamente sido aí que perdeu o seu olho direito numa batalha naval. Passados esses 2 anos, Luís retorna a Lisboa, iniciando de novo a sua vida de borga e ter-se-á envolvido violentamente com um empregado do Paço Real, acabando mesmo por feri-lo à espada. Imediatamente condenado à prisão, sai apenas com o perdão e, por ordem régia, com condição de ir servir o reino português para a Índia. Esta viria a ser a primeira vez que Camões foi preso, mas não a última. Parte então em 1553 na mesma frota de Fernão Álvares Cabral, filho de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Durante esta turbulenta viagem, Luís de Camões faz o mesmo percurso que um dos seus heróis, Vasco da Gama. E por coincidência, esta viagem não é nada pacífica, tendo enfrentado fortes tempestades e dificuldades em ultrapassar o Cabo da Boa Esperança, onde inclusivamente naufragam 3 naus. Assim que chegado a Goa, na Índia, em 1554, passou quase um ano a navegar, partiu imediatamente numa expedição de combate contra o rei Xembé, ou o rei da Pimenta. Pouco tempo depois dessa expedição, não se sabe com certeza, mas por certo, devido a grandes dívidas acumuladas ou à publicação de sátiras anónimas contra a corrupção vivida no vice-reino da Índia, foi novamente preso. E é só em 1561, com a chegada de Dom Francisco Coutinho a vice-rei, que, apercebendo-se da sua ascendência fidalga e cultura pouco usual, o manda soltar, e inclusivamente atribui-lhe a função de provedor-mor dos defuntos e ausentes de Macau. Com este título, Camões tinha agora o poder e administração sobre os bens deixados para trás por todos aqueles que morriam na região sob a administração portuguesa sem deixar descendência ou testamento. Diz que foi por esta altura em Macau onde terá começado a escrever os Lusíadas, numa gruta que ainda hoje está marcada como lugar de tradição. A razão por que Camões decidiu escrever a sua obra numa gruta, isso é um mistério. É na viagem de retorno a Goa que ocorre um dos mais conhecidos episódios da vida de Camões, dizendo a lenda que sobreviveu a um terrível naufrágio junto ao rio Mekong,
segurando o único exemplar dos Lusíadas acima do nível da água para o salvar. O azar do poeta parecia não ter fim, e assim que chegou a Malaca, hoje em dia Malásia, recebeu imediatamente ordem de prisão, acusado de se ter apropriado de fundos dos defuntos, de forma indevida. Só por sorte é libertado, mais uma vez por ordem do novo vice-rei, Dom Antão de Noronha, que era seu amigo de longa data. Convicto e agora mais do que motivado para voltar à sua terra natal, parte em 1567 com rumo a Lisboa, mas é enganado e é traiçoado por um tal de Pedro Barreto, acabando por ficar meio esquecido, meio abandonado, na província de Sofala, atual Moçambique. Foi só por sorte, e mais uma vez por razão das suas amizades junto da nobreza e da burguesia, que é salvo pelo seu amigo Diogo Couto, que paga então 200 cruzados que Camões deve, libertando-o assim da dívida que o impedia de viajar para Portugal. Camões chega então finalmente a Cascais, em Portugal, em 1570. Diz que por esta altura estaria perto de concluir a versão final dos Lusíadas, que chegou a recitar na corte para o próprio rei Dom Sebastião. Diz que o rei, ainda jovem, terá ficado impressionado pela epopeia, de tal forma que atribuiu a Camões uma pensão anual de 15.000 reis. Infelizmente, os últimos anos da vida de Camões foram passados num quarto pequeno e sujo, na zona de Arroios, em Lisboa, em grande pobreza e sem um trapo sequer para se cobrir. Ainda viveu, desgraçadamente, o suficiente para saber da Batalha de Alcácer Quibir e do desaparecimento do seu jovem rei, tendo morrido de peste em 10 de junho de 1580. E aqui está, descrita a vida e história, a traços largos, claro, daquele que é considerado por muitos o maior. Esse aqui é o melhor, ó. O único consolo é que todos no futuro vão adorar contar sílabas métricas nos meus poemas na aula de português. 580. Exatamente. E aqui está. Gente, deu para vocês perceberem um pouquinho, né? A vida mundana que Camões levou, entre altos e baixos, foi preso várias vezes, foi exilado, não se sabe como Camões morreu, perdeu um olho, aproveitou a vida mundana, tinha dinheiro, morreu pobre. Então, foi uma gama de vivências de Camões aí, o que gerou, de fato, a obra Os Lusíadas, né? Então, nós vamos falar dela daqui a pouco também, que é bem importante. Aqui eu coloquei alguns nomes, acho que não tem isso aqui. Acho que só fala de Leonardo da Vinci. Não tem isso aqui, é só para vocês perceberem alguns nomes conhecidos, né? Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, William Shakespeare, Miguel de Cervantes. Que Miguel de Cervantes escreveu? Eu tava tentando Don lembrar. Quixote. Dom Quixote, as novelas de cavalaria, né? Iniciadas no humanismo. Dom Quixote é o livro mais lido do mundo, né? Depois da Bíblia. Depois Da Bíblia, Dom Quixote, antes de Pequeno Príncipe, ganha até de Pequeno Príncipe. Michelangelo, Da Vinci, Donatello e Sandro Botticelli. Tá? Aqui é só para nós fazermos um condensado geral da arte de alguns nomes conhecidos, né? Essenciais nesse período. Eu mostrava. Aqui, eu vou deixar para passar esse vídeo depois, porque é um vídeo sobre Os Lusíadas, que eu quero falar e não vai dar tempo. Vou falar agora e depois a gente assiste ao vídeo. Os Lusíadas, como vocês viram falando um pouquinho de Camões, né, mesmo que português de Portugal aí, Os Lusíadas foi uma epopeia criada pelo próprio Camões e ela vai tratar de 5 partes essenciais. O próprio vídeo vai explicar isso também. Nós vamos ler Os Lusíadas? Não, a questão de Os Lusíadas é nós entendermos quão densa é aquela obra. Camões ele vai tratar da expedição de Vasco da Gama, caminho das Índias, e essa expedição, na verdade, os homens iam para o mar como uma luta, né? Era uma batalha, porque eles não sabiam quem iriam enfrentar e o que iriam enfrentar no mar. Sendo assim, eles viviam várias aventuras. E como nós estamos na retomada dos padrões clássicos, Camões, no meio dessa aventura, ele coloca algumas lendas mitológicas, ele coloca deusas inseridas no próprio contexto,
ele conta a viagem de Vasco da Gama, lembra que era visto como um herói, né? Os heróis aqui eram aqueles que enfrentavam certas realidades. Então, Vasco da Gama e sua expedição, né, aquela quantidade de pessoas vista que consegue enfrentar o mar, ele comandava todas as expedições. Então, aquilo ali era visto com bons olhos por Camões. Ele conseguiu fazer uma relação, ele conseguiu direcionar a sua obra ao próprio rei de Portugal. Isso, gente, todos em versos. Não eram a mesma métrica, mas a estrofe, se não me engano, tinham 8 versos cada estrofe. A métrica do primeiro verso era igual à métrica do primeiro verso da segunda estrofe. Preferencialmente versos em redondilha maior e redondilha menor. Então, o poema inteiro, de 8.000 versos, era extremamente sílabas métricas exatas. Então, foi uma obra, né, extremamente completa. Até hoje, ninguém produziu uma obra tão completa quanto Camões em relação a epopeias, tanto é que o uso dessa epopeia já até diminuiu, né, porque não se produz. E Camões não viu a sua obra sendo publicada, não viu as pessoas conhecendo a sua obra. Ele, de fato, apresentou os Lusíadas para o rei, já que ele faz até uma dedicatória a ele especialmente. No entanto, ele não viu o sucesso, né, já que ele vivia nessa vida mundana, boêmia dele, e ele não se dedicava à sua própria carreira enquanto autor. E aí ele não se tem exatamente nem registros de como Camões faleceu. Né? Sabe que ele estava exilado, mas não sabe se foi por alguma doença, se foi por algo que aconteceu. Ele foi extremamente indisciplinado pelas questões daquela época. Sobre Camões, alguma dúvida? Na próxima aula, no próximo horário, eu só vou encerrar os Lusíadas para a gente começar o quinhentismo, tá? Queria falar uma coisa que eu esqueci, na hora do vídeo eu lembrei, que eu precisava relembrar, peraí que eu lembro de novo. Lembrei. Quando Portugal começou a investir, né? Na verdade, a Espanha começou primeiro a investir nas navegações, nas expansões marítimas. Nós temos que lembrar o seguinte, que a expedição chegou ao Brasil, né? Então descobriram, entre aspas, acharam, na verdade, o Brasil. Só que aqui no Brasil nós vamos ter um período, esse processo de descobrimento. No entanto, na Europa ainda vivia-se classicismo. Então, o classicismo ele foi um pouco mais extenso. Para nós é que nós temos esse entremeio do quinhentismo. Muitos autores até não avaliam o quinhentismo como período literário. Todos os livros que eu vejo avaliam, sim, como período literário, mas sempre aparece um crítico ou outro que acha que ele não é, e eu vou explicar exatamente a partir das obras do quinhentismo. Mas é só para vocês lembrarem que aqui no Brasil, o Brasil estava sendo descoberto, mas lá na Europa o classicismo estava em completa efervescência. Até porque nós temos grandes nomes, né, dos padrões clássicos. Só a chamada, gente, já está na hora. Ana Clara. Presente. Bárbara. Presente. Bianca. Presente. Carol. Daniel. Daniel não entrou. Maria Lúcia, eu tô aqui, só que a internet caiu um pouquinho. Não, tudo bem. Débora. Presente. Gabriela. Presente. Giovana. Presente. Graziela. Iago. Iago José. Não? Iago Matheus. Laura Ceballo. O Iago José está aqui. O Iago José está aqui. Laura. Luiz. Marcelo. Presente. Marcelo. Não? Matheus. Presente. Natália. Presente. Nicole. Pedro. Presente. Felipe. Ué, o Felipe. Presente. Entrou? Sara. Uai, tô aqui, velho. Não tinha visto. Presente. Não escutei sua voz hoje, desculpe. Sara Abrão. Presente. Vinícius Vieira. Presente. Vinícius nada. Vitória.
Presente. Vinícius Caixeta. Presente. Gente, um beijo para vocês. Boa quinta-feira. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau, Obrigada, pessoal. até daqui a pouco. Obrigada, gente. Com Deus. Tchau.